E aí, mitos que acompanham o canal, aqui é o Marek. Faz um tempo já que eu não posto um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu quero falar de filmes, eu vou falar de vários filmes aqui. Uma lista de filmes que eu considero marcantes, filmes assim que tem uma mensagem transformadora ou que faz você refletir. Alguns são desconhecidos, outros nem tanto, né? Mas são filmes assim que realmente eles agregam alguma coisa. Eu sinto que toda vez que eu assisto ele eu aprendo alguma coisa nova ou fico pensando em alguma coisa nova, até mesmo sobre a vida, sobre várias questões, seja de ideias, seja de percepções, né? Então a gente vai começar aqui com essa lista épica e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bora, let's go! Vamos começar então com um filme aqui de drama. Eu vou passar muito por filmes de drama aqui, principalmente nesse primeiro tópico. Não é o gênero favorito ou algo assim, eu gosto de quase todo tipo de filme, desde que ele tenha qualidade, né? E tem alguns que a gente sempre vai puxar alguns tipos de gênero que a gente sempre vai gostar mais, né? Vai procurar mais filmes, mas eu acho que todo gênero tem um filme marcante, né? Naquilo que ele se propõe. Então eu vou começar aqui com um filme antigo, um filme muito bom, acho que muito conhecido por muita gente também, que é o Rayman, né? Rayman, ele é o filme que tem o Tom Cruise ali, né? Nos seus inícios também, o Tom Cruise ele tá num bom momento também. E temos o Dustin Hoffman, que na minha é um ator assim muito incrível, né? Ele faz um excelente trabalho já desde a época, né? É considerado um dos atores antigos aí de mais prestígio, né? Esse filme, ele é interessante porque como que ele começa, né? O Tom Cruise, ele faz o personagem Charlie, um vendedor que tá meio frustrado com o seu negócio, o negócio não tá dando muito certo. E ele descobre depois que o pai dele morreu. E esse pai dele morreu e deixou uma herança milionária, 3 milhões deixou como herança, só que não para ele, por mais que ele seja filho, deixou para o irmão dele, que ele nem sabia, né, na real disso, desse irmão, deixou esse irmão, ele tem autismo, né, o irmão dele é autista, e ele tá dentro de uma residência que cuida dessas pessoas, e aí ele vai atrás desse irmão, depois que ele descobre isso, porque ele tá interessado na herança, então ele pega esse irmão dele lá meio que no esquema mesmo, forçado, e tipo, leva ele e tira ele de lá, sem ser autorizado isso, né? Pra tentar com os advogados dele conseguir a parte dele da herança. Então ele meio que ele não tá nem aí com o irmão, né? No início. Ele somente quer essa herança que ele acredita que é devida porque ele também é filho. E o legal desse filme é exatamente isso. Ele percebe, conforme ele começa a conviver com esse irmão dele autista, que com as dificuldades que ele começa a lidar com esse irmão, ele percebe que não é o irmão. Tem uma mensagem que fala assim sobre o filme, né? Que não é o irmão que ele mais queria, mas é o irmão que ele precisava. Por quê? Esse irmão dele, cara, começa a ensinar pra ele muita coisa sobre a vida, né? Sobre valorização, sobre sacrifício, sobre... porque é interessante a interpretação do Rayman, né? Do Dustin Hoffman. É muito interessante porque ele vai mostrar esse lado sensível, né? Por ele ter esse autismo. E ele começa a sentir o personagem do Charlie, né? Começa a sentir a necessidade de cuidar dele, cara. Ele começa a ver que ele, poxa, o que eu perdi sem o meu irmão? E ele começa a ter essa inversão de totalmente materialista, uma pessoa totalmente apegada a lucro, dinheiro, enfim, a uma pessoa humana, né? E ele vai passando desse lado para esse lado mais humano e ele começa a ver que aquele dinheiro não é mais tão importante para ele. No final, ele tem essa dualidade, né? Vai chegando nesse ponto de transformação. Eu acho legal que o filme vai trabalhando isso. Você vai ver a mudança dele, cara, e vai ver coisas que ele nem fazia ideia que foram feitas, né? Várias escolhas por ele e pelo irmão dele que às vezes não teria sido o melhor, né? Mas foi o que fizeram no momento. E ele começa a ver esse lado. Eu acho muito interessante isso, cara, quando você realmente percebe o valor das pessoas, né? Isso é bem legal. Esse é um dos filmes bem marcantes. Vamos lá para o segundo. O segundo filme é um filme de 99, A Beleza Americana. É um filme, assim, que eu posso dizer, incrível, porque ele vai mostrar a desilusão, né, do sonho americano. Aquele sonho da casa, da família, do emprego perfeito, né, entre aspas. E você vai ver esse personagem que é o Lester, que é um personagem de meia idade ali, que tá numa crise no casamento, né, inclusive com a mulher dele. Tá um caos, na verdade, a vida dele, que você percebe. Mas ele tem tudo, cara. Se você ver, ele tem o trabalho que seria o padrão americano. Ele tem a casa, ele tem a família, a esposa e pá. Só que esse filme ele vai mostrar exatamente que aquilo ali não funciona, cara. Que aquilo é apenas uma aparência. Realmente não era o que ele queria ser ou fazer. Tanto que vai ter um decorrer do filme, né? Que ele vai convivendo com isso, né? Vivendo aquele caos
apenas por causa que aquilo é legal pra sociedade, é o que todo mundo quis, então eu não posso abandonar. Mas vai chegar um momento que ele vai realmente querer abandonar isso. E ele se sente realizado a partir de que ele sai daquele trabalho que ninguém falou, nossa, por que você vai sair do seu trabalho perfeito, sua família, sua base, aquelas coisas que foram criadas como tópicos, né, de tipo de vida perfeita. E ele se sente realizado exatamente quando ele deixa isso. E ele vai se apegar, tipo, a umas coisas assim que não tem muito sentido. Por exemplo, a amiga da filha dele, uns bagulhos, umas coisas assim. Onde ele começa a ter uma atração por ela, tipo uma coisa bem de adolescente, bem fora do padrão. Ele começa a se tornar um personagem até meio controverso. Mas você vê que mostra de como aquela vida ela é desgastante. Porque todos que estão ali morando com ele, né? A filha dele, a mulher dele. Tem o vizinho também que tem uma história interessante junto com isso. Um outro vizinho também que é totalmente preconceituoso, mas na verdade ele só estava escondendo uma coisa que ele tinha dentro dele. Isso é muito interessante também nesse filme, né? Ele reflete de cada um desses personagens, inclusive até mesmo a amiga da filha dele, qual ele está interessado, também reflete uma personalidade de algo que não é. Todo mundo nesse filme passa uma imagem, mas na verdade eles queriam outra coisa. Então isso é muito interessante. Esse filme vai trabalhar todos esses pontos desses personagens tentando expor alguma coisa, e você vê que por trás daquela máscara há uma quantidade de sentimentos e de verdades que não são apresentadas. Beleza Americana é um filme muito bom, muito incrível. Esse é um filme que eu curto demais. Eu acho ele um filme muito trabalhado. Ele tem uma estética muito, muito rica. Também é do Stanley Kubrick, né? Foi o último filme dele, né? Eu acho esse filme, ele, além de ser a mensagem dele ser interessante, ele tem todo o visual que acompanha essa mensagem, né? De olhos bem fechados, né? Esse filme, ele temos o personagem do Bill, que é um médico, que é o Tom Cruise novamente aí, né? Ele faz um doutor. E tem a mulher dele, a Alice, né? Ela começa o filme, né? Eles também vivendo uma vida meio parecida com Beleza Americana, que eu falei pra vocês, uma vida assim meio de aparências e tal, mas não é bem focado nisso, né? Não somente nisso. E chega um momento em uma crise também que eles têm, onde a mulher dele fala pra ele sobre uma fantasia com um outro cara, entendeu? Tipo, isso destrói a vida dele. Mas isso acontece também devido a meio que, eu acho que o distanciamento dele, o que a gente percebe no filme, né? Um certo distanciamento, a segurança demais que ele tem nessa relação, né? Nessa coisa que eles vivem. Essa relação parece tão sólida pra ele que não tem mais o desafio de, tipo, ele acredita demais naquilo. E é o que ela meio que faz isso, meio que pra mostrar pra ele, poxa, eu tenho algum valor. Eu tenho uma ideia assim, tal, por mais que seja bizarro o que ela, né, fez, tal, ou pensa, né. Mas aí o que acontece? Depois que ele tem essa percepção, ela fala isso pra ele, ele começa a sair, né, pela cidade e tal, atrás de alguma forma. Inicialmente seria meio que tentar dar um troco, né, tipo, poxa, já que ela meio que pensou isso ou me traiu, ele fica meio nessa dúvida se ele foi traído ou não. E ele quer. Aí você fala, mas será que o filme se baseia nisso? Cara, e pior que não. O filme vai ter várias reflexões sobre vários pontos, inclusive sobre pessoas de influência e pessoas que não são de tanta influência. E ao mesmo tempo você vai ser levado também para lugares bem distintos, que é uma coisa que eu acredito muito, né? Que esse filme tenha essa mensagem, porque é algo real, né? Eu acho a parte mais interessante além da toda a estética, essa coisa de quando ele tenta buscar tudo isso que ele tá procurando, quando ele chega no limite, ele não vai por algum detalhe, ou ele acaba não fazendo, que seria tipo a traição da esposa dele, ou seguir por um caminho sem volta de alguma coisa, entendeu? E chega uma parte desse filme onde ele vai pra um baile lá de máscaras, que eu acho essa parte fenomenal, cara. Toda a ideia dela, toda a construção, né, até chegar lá, que é como se fosse o ápice de todas as máscaras ali, que quer dizer que existe, todo mundo está ali, né, aquela influência. E esse personagem, quando ele chega nesse lugar, ele tá tentando ir ao mundo, até que uma das que estão lá que recebe ele, que também tem um contexto na história, fala pra ele, né, você não pertence a esse mundo, né, porque ele realmente não é uma pessoa ruim, vamos dizer assim, né, ele pode ter os erros dele, mas ele não é uma pessoa que realmente veste essas máscaras para fazer outras coisas. E esse lado do Olhos Bem Fechados, ele mostra assim muito da percepção daquilo que a gente realmente pensa, né, dentro de nós, e sobre aquilo que a gente mostra, né, e também a terceira via, que é sobre aquilo que a gente faz. Então tem 3 percepções desse filme. É um filme fabuloso, eu não vou descrever aqui todos os detalhes, eu espero que vocês vejam, quem não viu ainda, que um dia eu faço um vídeo explicando mais sobre pontos que eu percebi nele, assim, que eu acho bem emocionantes, já que o canal é Emoções em Frames, né. Então vamos para o próximo. Esse é um filme que, assim, eu sou muito suspeito para falar, porque é um dos filmes
É um dos meus filmes favoritos, assim, de todos os tempos, né? Eu acho ele fenomenal. Toda vez que eu assisto filmes novamente, né? Eu tenho esse costume também, principalmente quando são filmes assim, que sempre que eu assisto eu me sinto bem ou reforça algum tipo de ideal que eu tenha, que é O Último Samurai, né? Esse é mais um filme do Tom Cruise, parece que aqui é só do Tom Cruise, né? Mas não é, vai diversificar ainda. Esse vídeo ainda segue bastante aí pra frente. Mas ele é um filme incrível, eu acredito que o lado mais interessante dele é da honra e da percepção, né? Você tem essa ideia do samurai, só que ela é colocada do lado mais humano, independente de você ser samurai ou não, né? Nessa história, o Tom Cruise, que é um soldado, né? Ele é capitão, né, do exército. Ele é contratado para eliminar os samurais, né? Lá existe toda uma disputa política, né, também econômica ali, com ingleses e também os próprios japoneses querem, né, tirar esses samurais, que eles estão tentando fazer com que o país não perca sua identidade por causa do modernismo, né, de trazer indústrias, enfim, mudar a ideia do Japão, né, o que o Japão é. Então ele vai ser contratado para isso e ele é capturado. E a partir de que ele é capturado, aqueles inimigos que ele julgava, né? Os inimigos dele que ele via apenas como alguém a ser vencido, começa a mostrar pra ele o que realmente é honra, cara. O que realmente é viver, o que realmente é ter um conceito de vida, sabe? Disciplina. Não a disciplina no lado ruim de somente mandar, mas aquela disciplina de realmente bem viver. Cara, é um filme transformador, sabe? Você começa a ver que até o seu inimigo, ele pode te respeitar, né? E isso, eu acho que isso é um dos pontos que mais convenceu o personagem, né? Depois ele a reconhecer aqueles inimigos dele como realmente eles não são os meus inimigos, mas são aqueles que me contrataram, né? Isso é muito legal, cara. Esse filme ele vai trabalhar a honra em todos os pontos, independente de você, dos seus atos, entendeu? Você, aqui é questão de vida ou morte, então eu vou trair minha honra. Não, nesse filme, cara, você morre com a sua honra, mas você não vai se deturpar. Eu achei isso fenomenal. Eu acho que é um filme que nos ensina muito sobre a vida. O Último Samurai, nossa, sem comentários. É maravilhoso. Um dia eu faço um vídeo também só sobre ele. Bora pro próximo. The Place. Esse é um filme que eu já fiz vídeo aqui só dele. Também é bem interessante vocês acompanharem, já tá aqui no canal. Esse é um filme, cara, que é um filme italiano, né, que eu peguei assim de surpresa, né? Fui vendo assim o começo e depois eu fui ver, tinha visto o filme inteiro. Ele tem uma ideia um pouco obscura, você não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas não é focado nisso, no sobrenatural do filme. É focado mais nas relações humanas, né, nas pessoas, nas decisões e escolhas que elas fazem, porque a gente vai ver o quê? Existe um lugar que é o The Place aí, tipo uma cafeteria, tal, um barzinho, restaurante assim, onde é um cara numa mesa e esse cara, ele vai recebendo pessoas o dia todo, tipo várias pessoas. Essas pessoas que recebem são pessoas diferentes, né, de várias classes, tem idoso, tem velho, tem novo, e eles vão lá e pedem alguma coisa pra ele. E essas coisas podem ser de coisas simples a coisas absurdas, como uma cura de uma doença, uma pessoa que morreu, ou um dinheiro, beleza, o que for, cara. Você pode pedir, né, pra ele o que for, e ele concede, né. Não explica muito bem como que as pessoas acreditaram nisso, né? Mas já dá pra perceber que houve sim alguma coisa antes que fez elas acreditarem nisso. Há uma parte que um pede prova lá, ele prova. Isso é interessante também. Mas o legal é que o que acontece? A pessoa pede uma coisa e ele vai pedir pra essa pessoa exatamente o que ela mais odiaria fazer. Então isso é muito louco, cara, porque se pra você a pior coisa do mundo é matar um ser humano, é exatamente isso que você tem que fazer pra você conceder o seu desejo. Então ele vai pedindo coisas relacionadas um com o outro, que são as piores coisas que essas pessoas fazem. Aí tem a frase que eu sempre ressalto, que ele fala: por que você pede essas coisas tão horríveis? Uma pessoa fala pra ele. Aí ele fala: porque há pessoas dispostas a fazer. Então é muito interessante que ele mostra até onde um ser humano pode chegar, né, pra fazer alguma coisa por algo que ela deseja, né, cara, que às vezes você vê que não tem limites. E além disso, há uma ligação do que um perde para o que o outro perde. Por exemplo, desse aqui, cara, o maior trauma dele era cuidar de alguém, de um exemplo. E desse aqui é ferir alguém. E aí ele vai pedir para esse aqui ferir a pessoa que esse vai defender. Ele coloca os dois em xeque. Isso é muito louco, cara. Você vai ver, né, o filme no decorrer onde isso vai levar, cara. É um filme muito interessante, The Place. Com certeza uma ótima recomendação e um filme bem diferente. O próximo filme é um filme bem forte, um filme até polêmico, muito interessante mesmo, que tem uma mensagem muito bem elaborada, que é A Outra História Americana, né? Eu acho assim, o Edward Norton, né, que ele faz o personagem principal desse filme, um ator excelente. Eu gosto muito dos filmes dele, acho que ele sempre entra muito bem no personagem, né?
Ele consegue passar realmente a percepção daquele personagem, personagens diferentes. Nesse filme, da Outra História Americana, ele é Derek. O nome dele é Derek, né? Ele é um personagem que... ele é totalmente racista, né, no filme. Ele foi criado dentro disso. Na verdade, há uma explicação de onde que veio a origem desse racismo dele, mas ele é todo um grupo, ele é o tipo líder desse grupo neonazista. E ele tem todo esse ódio dentro dele muito forte. Aí o que acontece? Ele prega isso, inclusive, né? Ele prega esse lado neonazista. Ele tem o irmão dele que é colocado também nisso, desde pequeno ali, mesmo sem entender muito porquê, depois vai desenvolvendo e tal. Ele chega um momento que ele mata dois negros, né, que tentam roubar o carro dele lá, por causa dessa treta mesmo, né, entre um e outro, e ele vai pra prisão. E aí o que acontece, cara, quando ele chega na prisão, ele é aquele cara neonazista, totalmente obcecado. Nessa prisão, ele conhece, né, várias pessoas que são igual a ele, né, tipo também neonazistas e tal, e também conhece um amigo, um cara que virou amigo dele, que é um negro, né, amigo assim, né, colega de prisão. E aí, o que acontece, cara? Quando ele começa a conviver com esse cara, com esse amigo dele que é negro, ele começa a ter a percepção, né, pouco a pouco, do que realmente aquele ódio dele era alimentado. Ele começa a ver, poxa, de onde vem a origem disso? E ele começa a ver, e aí aquela pessoa que ele jogava assim, a pior, né, por causa desse preconceito, desse racismo, ele começa a ver aquela pessoa como o melhor amigo dele naquele lugar, cara. E aqueles que estariam do lado dele lá são as pessoas que vão maltratar ele na prisão. Tipo, você começa a ver que o convívio, né, com aquele... o convívio com quem ele julgava ser ruim, começa a mostrar pra ele que era ruim. Cara, isso é muito interessante porque depois de tudo que vai acontecendo ali do filme, ele vai mudando essa percepção tão radicalmente que ele não consegue mais entender por que ele fazia aquilo, cara. E aí é onde ele começa a buscar a origem do ódio dele e ele vê que foi uma coisa sem sentido nenhum, né? Que nem todo mundo é assim e que inclusive tem pessoas ruins em todos os lugares, todos os tipos de cor, todos os tipos de gêneros, enfim. Não é isso que define uma pessoa ser ruim ou não, né? E é muito forte esse filme, ele é um filme bem pesado. Ele mostra esse lado realmente de formas bem radicais, você vai ver assim várias coisas pesadas no filme. Só que ele mostra muito sobre a realidade humana, cara. Isso é muito legal. Eu acho que é um dos filmes mais marcantes aí da época, né, que ele foi lançado aí. Foi lançado em 99. Eu acho que esse é um dos filmes que você tem que colocar na sua lista como essencial. O próximo filme é um filme Drive, um filme excelente onde ele não é um filme assim muito mirabolante, tá? Ele é um filme simples, ele traz um conceito simples, mas eu acho muito bem feito a forma que ele é construído, a forma dele de passo a passo com aquela simplicidade. Nesse filme nós temos um personagem que ele é dublê, né, de filmes e tal, e ele é muito habilidoso no volante, né? Ele é um motorista realmente excelente. E ele faz algumas coisas, por exemplo, no começo do filme, que é tipo um assalto a banco, né? E ele vai ser um motorista de fuga desse acontecimento. Só que aí é só um adendo, ele faz esse esquema e depois ele sai e começa a trabalhar normalmente como mecânico, viver sua vida. E ele tinha essa vida solitária, vazia, tipo meio sem sentido, né? Fazendo algumas coisas assim, até que ele conhece uma garota no apartamento dele, Irene, o nome dela. E ele começa a ter um sentimento por ela. E aquilo começa a mudar um pouco o sentido dele das coisas da vida. Só que ela tem um marido, que tá preso inclusive, que depois ele volta. E o que acontece, cara? É interessante que quando esse cara volta meio que quebra, né? Essa coisa que ele tava construindo. Mas esse cara, ele tá meio que jurado de morte, tá sendo perseguido. Ela não quer mais esse cara. E ele também não quer esse cara no caminho. Mas ele acaba ajudando ele por ela. Porque ele tá sendo perseguido e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um serviço, né? Tipo, vai tentar salvar esse marido dela mesmo não querendo. Cara, é muito louco. Mas eu acho que a melhor parte desse filme não é nem a história dele pra mim. Eu acho que é mais a forma como ele é criado. Ele foca muito no dirigir, no ato de dirigir, mas de uma forma contemplativa, cara. As músicas são legais. Você tem toda uma sensação, assim, daquela percepção de você estar na cidade, no trânsito, passando como se a sua vida estivesse passando, né, enquanto você está dirigindo. É muito louco, cara. Eu acho que é uma recomendação muito boa. Esse é um dos filmes que você tem que assistir e sentir. Não dá pra eu explicar muito aqui, porque pode ser uma percepção única só sua. Então, Drive, recomendo com certeza. O próximo filme é um filme do
com o Joaquin Phoenix, o ator aí, né, consagrado de muitos anos. Ele faz um personagem nesse filme, o filme é o Her, né, ela, Her. Ele faz o personagem Theodore, que é um personagem solitário no filme. Ele mora sozinho, ele tem amigos e tal, mas ele não tem uma pessoa, uma mulher, digamos assim, né, com quem ele gostaria muito de ter, porque a gente percebe isso, que ele busca alguém, entendeu, para ter como companheira ou algo assim. E aí ele descobre numa tecnologia, isso mesmo, esse filme, ele fala muito sobre tecnologia e de que como as pessoas buscam suprir a sua solidão através do digital, né? Então o que acontece? Ele busca essa empresa, ele descobre essa empresa onde há uma namorada virtual, vamos dizer assim, que vai acompanhar ele em tudo. E ele conhece, né, essa tecnologia e ele começa a se apaixonar por essa namorada virtual, né, essa companheira e tal. E começa a trocar ideia, sua vida, começa a criar ligações. Ele leva ela quando vai encontrar os amigos através de como se fosse um aplicativo, mas lá é um sistema, né, em si. E ela tá ali com ele o tempo todo. Só que o que acontece, né? O legal desse filme é que ele vai mostrar realmente o que acontece. Há uma certa ilusão no começo, né? Quando ele descobre isso, tentando preencher esse vazio dele. E depois ele descobre que aquilo ali não preenche esse vazio, inclusive deixa ele mais solitário. É o que acontece nas redes sociais hoje em dia, né? Você quer se expor muito a uma coisa, algo virtual, e você acaba pagando um preço muito alto, porque você percebe que aquilo tudo são apenas números e dados, né? E chega um ponto disso que ele percebe que aquilo lá não é dele realmente, né? Aquilo é apenas um sistema que é usado por todo mundo. Então aquele sistema se apega e se molda a todo mundo, cara. E isso dá um choque muito grande nele. Isso vai acontecendo depois do decorrer do filme, tá? Eu não quero estragar muito o filme pra vocês. Mas ele vai mostrar, né, como mensagem principal, de que como que isso pode ser muito destrutivo e assustador, cara. Quando você percebe que a solidão, ela não pode ser evaporada apenas por causa de um sistema virtual, ou como que o mundo digital, né, e tudo que a gente vive hoje em dia, pela essa carência, né, que nos assola cada vez mais que a gente entra nesse mundo, quanto que isso nos afeta, cara, e quanto que isso realmente nos deixa cada vez mais sozinho e mais distante das pessoas. Quanto mais você se aprofunda no digital, você esquece. Hoje em dia, cara, se você tem uma percepção, não que tenha isso no filme, mas é uma percepção minha mesmo, eu tô vendo que as pessoas estão indo, por exemplo, almoçar, jantar ou encontrar outras pessoas, cara, pra ficar com o celular na frente da outra pessoa, esquecendo a outra, cara. Tipo, tem casais que eu já vi, e isso, né, eu já vi também, experienciei, de a pessoa ficar no celular enquanto você marcou, tipo, um encontro, cara. Aí você vê que o negócio já, entendeu? Tá acabando, cara, tá se tornando algo totalmente fora de controle. Então, eu acho que esse filme ele vai fazer você refletir muito nisso. Você tem que ver, aí você vai conseguir encaixar isso em tudo que você vive. É muito, muito bom mesmo. Her. O próximo filme é um filme, assim, que me marcou bastante, que esse é um filme do Sylvester Stallone, mas não é um filme de ação, é um filme de drama, que é o Rocky, né? É um filme antigo. Rocky, ele é um filme que é considerado drama, apesar de muita gente achar que é um filme de boxe, né? Mas ele é totalmente um filme dramático. Ele só tem uma luta ou duas durante o filme todo, cara, que você vai ver assim completa. Então ele vai se basear na vida desse personagem. Por que esse filme é excelente? Por que ele tá aqui na lista desses filmes que desse top que eu tô fazendo aqui de grandes filmes? Porque ele vai mostrar pra você a superação de uma vida de alguém que não tinha nada pra alguém que conseguiu uma oportunidade e fez dela a sua vida se transformar. Então, esse filme ele vai mostrar um personagem totalmente abandonado, cara. O cara não tem dinheiro, que é o próprio personagem. É legal, pessoal. Eu acho que esse é o ponto forte desse filme. Que o Stallone, nessa época, ele tava vivendo realmente aquilo que ele tava fazendo no filme, cara. Então, eu acho que não foi só uma interpretação pra ele. Realmente foi um reflexo, né? Ele tava totalmente... A história desse filme, né? Mostra que ele tava totalmente defasado, cara. Ele só tinha o roteiro em mãos. Não tinha dinheiro nem pra comer direito. Então, foi quando ele conseguiu essa oportunidade. Então você vê essa situação também. No filme ele não tem nada, como disse. Ele tenta conquistar uma garota pra ele, tipo, na maior simplicidade possível, cara. Sabe? Como se aquilo fosse uma das coisas mais importantes pra ele, porque já não tem muita coisa, né? Entendeu? Então ele só quer aquilo, poxa, ter uma vida, ter um pouquinho ali pra poder ter a sua casa, poder ter o seu canto.
sabe? E ele não enxerga muitas possibilidades disso. As pessoas caçoam, né? Muitos ali veem ele como alguém sem futuro, alguém que não tem condições nenhuma. Até que surge a oportunidade, bem assim, na sorte mesmo, porque isso era algo para menosprezar também, porque quem vai desafiar ele ali, que é o caso o Apollo, esse personagem, queria apenas alguém, né, aleatoriamente para conseguir se popularizar ali em cima daquela situação. E na verdade ele não esperava que essa pessoa que ele escolheu iria levar aquilo tão a sério, cara. Então ele começa a treinar, ele começa a se dedicar porque ele vê aquilo como oportunidade da vida dele de pelo menos conseguir aparecer em alguma coisa, né? De conseguir vencer em alguma coisa, não é? Ele não esperava transformar a vida dele, ser um milionário por causa daquilo, ou então conseguir fama ou algo assim. Não, ele só queria, poxa, eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho o melhor que eu posso. É igual a gente quando tá lutando a vida, né? E a gente vê alguma coisa que a gente acredita que possa pelo menos dar uma condição melhor pra gente, e a gente não espera muito daquilo, mas luta o máximo que a gente pode, e quando vai ver aquilo transforma totalmente a nossa vida. Então esse filme é muito de superação, de tentar provar também pra si mesmo, tipo, eu sou capaz de alguma coisa, né? Poxa, por mais que todo mundo diga isso, até eu mesmo às vezes começo a acreditar, porque quando as pessoas começam a falar muito, né, pra você que você é isso, que você não é nada, que você é um fracasso, você às vezes começa a acreditar nisso, cara. Então esse filme é meio de também quebrar isso de eu vou vencer até eu mesmo que tô começando a acreditar nisso, né? E com aquele pouquinho que eu acredito. E é muito legal, cara. É um filme que realmente vai dar uma visão de vida muito boa. Rocky. O próximo filme, ele é um filme assim bem diferente mesmo dos que eu já mencionei aqui, porque ele vai ter uma percepção diferente. O nome desse filme, ele tá como A Gangue. Eu até tô vendo aqui o nome dele pra ter certeza. Aqui tá a gangue, né? Mas ele é The Tribe, é isso, a tribo, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver, é isso mesmo. Esse é o nome, seria o nome original dele, né? Ele é um filme da Ucrânia, né? Foi lançado ali em 2014. E nós temos um personagem nesse filme, o Sergei, né? Que ele... Não só ele, mas todas as pessoas que estão dentro de uma escola são surdas, né? E ele é um aluno novo que chega nessa escola. Ele é surdo, assim como todos os outros, e ele vai tentar se tornar parte de uma gangue. Ele acaba entrando nessa gangue, inclusive, né? Até passando por algumas etapas lá. E o que acontece? Depois, ele nessa gangue, ele vai fazer alguns tipos de serviços bem errados, viu, inclusive. E ele acaba se apaixonando pela uma garota que é a garota do líder, vamos dizer assim, né? Essa questão da história da gangue é mais a questão do se adequar a um grupo onde que você pode parecer igual numa característica, mas ao mesmo tempo você é diferente. E qual que é o mais legal desse filme? O mais legal desse filme, que foi pra mim, foi a forma que ele é feito. Como ele é um filme de pessoas surdas, todo mundo ali não escuta, você tem que prestar atenção na cena, cara, e no o barulho ambiente, o som ambiente, sabe? Você tem uma percepção totalmente diferente de filme, porque a gente tá acostumado com voz, com gente falando, com bomba, com barulho, com carro, ou choro, ou o que for, né? Nesse filme não. Expressões, então até se você assistir ele sem legenda, cara, você consegue entender o filme. Isso eu acho mágico, você consegue entender se você prestar bem atenção nas expressões, no jeito que as pessoas falam, sinalizam, né? Elas sinalizam, usam a linguagem de Libras, inclusive. E é muito interessante porque você vai ter essa percepção de uma outra ótica que a gente está acostumado a ver em filmes. Lá, tanto que ele dá uma calmaria, cara, é uma coisa bem diferente, sabe? Te traz uma calma, apesar de ser um pouco forte o filme, ele tem cenas muito fortes também, algumas ali, mas ele te traz essa respirada, como se fosse meio que uma meditação acordada. É muito interessante, eu recomendo muito para você ter uma percepção diferente nesse filme, você vai ter uma visão diferente, além de personagens com grandes atuações também. Esse é A Gangue. O próximo é o Medos Privados em Lugares Públicos, né? Esse aqui ele é um filme francês, lançado ali em 2006. E nesse filme nós vamos ter... Na verdade são vários personagens, mas focando mais em 3 homens e 3 mulheres ali, que vivem situações diferentes, mais interligadas. Cada uma dessas pessoas, elas se sentem muito solitárias. Elas se sentem solitárias, apesar de viver com outras pessoas. E aí, nos seus momentos mais íntimos, vamos dizer assim, ou momentos de solidão, sei lá, elas fazem coisas que geralmente não fariam, e isso também é mostrado no filme, além de que outras buscam coisas que elas não mencionam. Então você tem todo um tratamento com a pessoa
só que você não consegue passar dessa barreira. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que se interessa pela outra, ou então ela quer falar alguma coisa pela outra sobre alguma outra coisa, e existe um protocolo que é criado por nós mesmos na sociedade, onde você não passa isso. E você vive aquilo passando uma imagem de que você não precisa de ninguém ou algo assim, mas você na verdade precisa. E ele vai ter essas relações, essas conexões entre as pessoas de uma forma muito interessante, cara, onde uma meio que deixa pistas para a outra tentar ver quem ela é, ou acaba deixando por sem querer mesmo, e uma pessoa começa a ver como que a outra é, mas ela mesmo assim não consegue se aproximar dela. Meu, é um filme muito interessante mesmo, principalmente por causa disso. Por causa de ele mostrar que a sociedade em si, né? Como que a gente vive muitas vezes uma imagem de que a gente não é, né? E cada dia que passa a gente vai se aprofundando mais nessa solidão, sem conseguir revelar realmente quem somos. Medos privados em locais públicos. Então, continuando aqui nossa lista, agora eu vou falar de um filme assim marcante, um filme até antigo, né? Ele é um filme assim que tem uma história já, é bem conceituado também, que é o Taxi Driver, né? Esse filme foi um dos primeiros ali do Robert De Niro, né? Ele tá bem novo nesse filme, até parece outra pessoa, né? E é o filme sensacional, cara. Ele já começa com uma temática da época, né, que trata desse motorista de táxi. Esse é um dos filmes também que, inclusive, uma curiosidade aqui, ele me inspirou também na criação de uma música chamada Cidade das Luzes, uma música que tem aí até no YouTube, se vocês quiserem ver o clipe, né? Eu criei essa música, foi vivendo uma situação parecida com a do filme, né? Eu tinha o meu carro na época e eu tava andando pela cidade com o carro, meio que nessa mesma pegada, e observando as coisas do centro, principalmente de São Paulo, que era onde eu tava morando na época, e eu ficava com aquela percepção. Eu lembro que depois que eu fiz essa viagem de noite com o carro na cidade, eu voltei para casa e eu escrevi a letra dessa música, Cidade das Luzes. Vocês podem encontrar com Cidade das Luzes 3Ys, 3WHIS, né? Ou também no meu outro canal. Tem aí a lista dos canais, tá? Aqui embaixo no meu canal, no início, vocês conseguem encontrar, caso tenham curiosidade. Esse filme ele me inspirou nisso porque ele também mostra esse motorista que ele anda por essa cidade, né? Ele leva passageiros pra lá e pra cá. E ele começa a ver, né, meio que a podreira da cidade, cara. Tipo, como que o negócio tá totalmente corrompido, né? E ele começa a refletir sobre isso, sobre essa corrupção da vida. Ele conhece uma garota que é a Jodie Foster, né? Bem nova nesse filme, inclusive. Ela tá começando ali a sua carreira. E ela tem uma atuação muito interessante, né? Ela representa uma personagem que ela é explorada por um cafetão, né? E esse cafetão, né, que ele vê, poxa, é uma menina, uma menor de idade, né? E ele acha aquilo, sabe, uma situação muito tensa, além de todas as outras partes, cara. Ele começa a sentir um vazio muito grande, como se ele não se adequasse àquela cidade. Aí tem o político lá que aparece também, que ele vê que aquilo também não muda, é apenas um negócio pra se autopromover, né? Não é alguém que tá realmente preocupado com a cidade. E ele vê esse mundo e ele não consegue se encaixar nesse mundo, até que chega um momento que ele fala, poxa, eu vou fazer alguma coisa a respeito, cara. E aí a parte clássica que ele vai começar a treinar lá, se arma, né, compra arma, pra realmente pegar esses caras que estão fazendo essas coisas erradas. Meio que ele sabe que aquilo não vai realmente mudar toda a cena, mas ele sentiu a necessidade de fazer alguma coisa, pelo menos naquele contexto dele, né, pelo menos com o pouco que ele vivenciou. E é muito legal isso, cara. Tem toda uma percepção da época, assim, de como que era a cidade, né? De você observando tudo aquilo. É um filme que pra mim ele faz eu sentir várias coisas, então eu recomendo muito Taxi Driver. O Poderoso Chefão é um filme que não tem nem muito o que falar sobre ele, já que ele já é um filme que é muito considerado por todos, né, que gostam de cinema. Se você ainda não deu uma chance pro filme, recomendo você considerar, porque esse filme ele transforma muito do seu pensamento, cara. Ele te traz percepções muito boas sobre as pessoas que a gente tem próximo da gente, né? E as pessoas que a gente tem como inimigas, né? Quem realmente é amigo e inimigo numa situação dessa. No filme, nós vamos ter ótimas atuações, né? De personagens marcantes, como o próprio Odom, que ele é interpretado pelo Marlon Brando. E temos o Al Pacino nos melhores papéis também, com certeza. Eu acho incrível a atuação desses personagens e como que ele reflete bem, né, aquele personagem que ele se propôs. Nós temos aí a história dessa máfia, né, da máfia italiana, onde que a base dessa máfia, apesar de tudo, né, de ser algo ilegal, nós temos o
o respeito, né, cara? E algumas regras que devem ser seguidas, e regras de postura, de consideração, de propostas, de códigos, né? Que você vê sendo aplicado, por exemplo, família. Tudo isso é muito exaltado nesse filme, né? Do que a gente deve se dedicar, né? Dentro de um contexto familiar para que aquilo possa se manter. Qual os filmes que eu recomendo, né? Eu coloquei só Poderoso Chefão, mas estou falando de todos aqui. O primeiro e o segundo eu acho que são os filmes mais incríveis. O terceiro é um filme que eu particularmente não gostei tanto. Tem gente que gosta, mas eu não gostei muito. Eu achei ele fraco. Eu acho que ele se distanciou muito o tempo do segundo pro terceiro. E isso fez uma quebra muito grande da percepção temporal do filme. Parece que ele não é ligado aos outros filmes, sabe? Porque eu acho que demorou muito para ele ser feito em comparação aos outros dois, o primeiro e o segundo, que foram feitos muito próximos. Então há uma ligação entre os dois. No primeiro filme nós temos essa percepção da família, né? Que é com o Vito, ele já no presente. E no segundo filme nós vamos ter uma percepção do presente, com os resultados do que aconteceu no primeiro, também contando a história e a origem, né, desse Dom, de como que ele se tornou esse chefe dessa família poderosa. O primeiro filme ele tem cenas muito marcantes, tem personagens assim incríveis, você vai ver reviravoltas que é inesperado assim, cara, é algo surreal, né? Além de boas atuações, como eu disse, e também muito boa a filmagem, né? A fotografia do filme é excelente também. Você tem vários contextos assim que muitas das imagens são bem colocadas, inclusive nos diálogos. No segundo filme, surreal também, você vai ver toda essa percepção ligada a um personagem que começou no 1, que não queria nada, que é o Michael Corleone, não queria participar daquela família, daqueles conceitos e de tudo que ele acreditava que era errado naquilo. E no segundo filme ele se torna alguém que é totalmente voltado para aquilo que ele mais não queria ser. Então ele acaba se tornando aquele personagem mesmo com muito sofrimento. Ele sabe que o preço de ele se tornar, né, esse chefe seria muito caro, a ponto de ele perder tudo o que ele mais ama, que seria a família dele, e todas essas coisas vão acontecendo. E meio que ele se vê sem escolha nessa situação. Depois que ele já começou, ele não vê mais volta. Ele quer também honrar o pai dele. Só que diferente do pai dele, eu acredito que ele não tinha, não digo mesmo carisma, mas ele não conseguiu, assim como o pai dele tinha feito, né? Conseguir um certo respeito, não pelo medo, entende? Mas um respeito assim por prestígio. Por exemplo, sabe aquele líder que você respeita ele, você quer fazer as coisas certas no trabalho porque você realmente gosta e se importa com a pessoa, entendeu? Esse eu acho que era o pai dele. O Michael, que é o filho, né? Ele conseguiu um respeito, dessa parte tem também por alguns, mas a maior parte do respeito que as pessoas têm por ele é pelo medo. Então você percebe que é pelo medo de ser punido. E isso gera muitas coisas, muitas controvérsias. Se você ver por essa percepção, você vai ter uma visão muito interessante do filme, né? Foi algo que eu senti também, né? À toa que é Emoções em Frames. O próximo filme nós temos aqui o Sunset Limited. O Sunset Limited é um filme que é protagonizado por apenas 2 atores. Nesse caso nós temos o Samuel Jackson e o Tommy Lee Jones, que faz o White Black, né? Eles fazem... Os personagens têm um nome concreto, né? E eu já fiz vídeo só falando desse filme aqui no canal, caso você queira ver de forma mais aprofundada. Aqui eu vou só passar pelo contexto dele. Nesse filme você vai ter 2 personagens, um cristão, né? Um personagem cristão, realmente ele é um religioso fervoroso, assim, ele acredita muito naquilo, né? E um ateu, um professor ateu que não acredita nisso de forma alguma, e nem na vida, vamos dizer assim, né? Ele começa a ficar descrente a cada dia que vai passando. Esse personagem, que é o professor, que é interpretado pelo Tommy Lee Jones, ele tenta um suicídio, né? No trem, que é esse Sunset Limited, é esse trem. E ele é salvo por esse outro personagem, que é o personagem de Samuel Jackson, um personagem cristão. Ele leva ele para o apartamento dele e ele tenta passar o filme, né? No filme ele tenta passar uma mensagem convencendo o personagem que tentou, né, se matar. Ele tenta convencê-lo a não fazer isso e achar um propósito da vida. Enquanto o outro personagem, o ateu, ele começa a falar do porquê que a vida não tem sentido e porquê que não deveria querer viver. E o que é legal nesse filme é que você vai começar a ver que os motivos do personagem ateu que não quer viver são motivos bem condizentes e convincentes, né? E isso deixa o outro personagem numa situação muito tensa, porque muitas coisas ele não consegue responder de forma concreta baseada na religião ou nas crenças, enfim. E esse contraponto é muito legal, com um final assim muito estarrecedor.
e que pra alguns assim pode chocar bastante, mas é um filme que eu já assisti sem brincadeira até esse momento desse vídeo umas 8 vezes já, porque eu sempre tenho uma percepção diferente dele. Filme que acrescenta e muito na nossa reflexão da vida. Então, Sunset Limited. Cães de Aluguel, esse aqui foi um dos filmes originais aí de origem, né, do Quentin Tarantino. Um filme simples que você vê que não foi usado muito orçamento para se fazer. E ele tem uma premissa bem interessante, né? Porque ele começa com um grupo, né, de criminosos, são 6. Eles se reúnem ali, inclusive tem o Quentin Tarantino no meio deles, né? Depois ele sai pra cuidar do filme, porque é ele que dirige esse filme. E o que acontece? Nessa questão eles estão marcando ali pra fazer um crime, um assalto, né? Um roubo de diamante. Quando isso acontece, eles vão até esse lugar e dá errado, cara. São baleados, um morre, enfim, dá uma situação tensa e os que sobram vão até o ponto de encontro. Chegando nesse ponto de encontro, eles têm a ideia. Um de nós aqui traiu o grupo. Um de nós deu a dica. Quem é o cara? E aí, esse filme vai se basear nesse lugar fechado somente, né? Esperando alguns outros chegarem. E os que estão ali num grande debate de tentar interpretar o outro, já que nenhum sabe exatamente quem é quem ali. Eles se conhecem poucamente, né? Apenas para fazer o serviço, e alguns se conhecem um pouquinho mais. Não é nada muito além, e outros nem tanto. E aí fica aquela percepção de que será que aquele que eu mais conheço um pouco mais é ele, na verdade, ou é o outro que eu menos conheço? E você começa a ver uma dualidade de conversa, de entender a situação, para descobrir quem deles é o traidor daquela cena. E você vai ver que é um negócio que você menos espera. Esse filme eu assisti sem esperar muito dele, eu peguei ele meio por acaso, sabe? Eu não sabia que ele era tão considerado assim, depois que eu fui saber, por ser um dos primeiros do Tarantino, né? Fui assistir, assim, despretensiosamente, de boa ali, e realmente, cara, depois que eu comecei a ver, eu fiquei muito empolgado, eu não parava de ver até o filme acabar, eu achei isso fenomenal. Recomendo muito, é um filme simples, mas que tem uma proposta muito boa. Então você vê ali um talento de um cara que no futuro, né, depois desse filme ele ia brilhar, porque realmente ele com pouca coisa ele conseguiu fazer uma coisa genial. Então esse é o filme Cães de Aluguel. O próximo filme é um filme muito épico, muito considerado aí, um filme muito inteligente também, que é o Seven, né, dos Pecados Capitais. Nesse filme nós vamos ter aí dois agentes, né, 2 detetives que estão investigando assassinatos em série, um psicopata, né? E esses 2 personagens, um é interpretado pelo Morgan Freeman, que é o detetive, deixa eu ver, William, e também que pega o seu último caso, eu lembro também, ele pega o último caso nesse filme, ele meio que vai sair, vai aposentar, né? E temos o outro detetive que o nome era David Mills, que é o interpretado pelo Brad Pitt, né? Então é muito interessante porque o filme tem esses 2 personagens, um mais velho e um mais novo que tá começando ali, e o outro é o mais antigo, então os 2 têm uma percepção das coisas diferente. Eles estão em busca desse cara, esse psicopata aí, que ele é interpretado pelo Kevin Spacey, né? Que eu até já falei de um filme dele aqui, que é o Beleza Americana. É interessante porque nesse filme você vai ver esses 2 contrapontos de um personagem muito certo, muito correto, que não faria nada fora da sua missão, do seu propósito, e que ele acredita que ele tem o controle sobre tudo, tipo, por mais estranho que seja as coisas que eles estão investigando. E você vai ver que nesse filme tudo aquilo que vai acontecendo vai se aprofundando ao ponto de o personagem ir criando suas convicções cada vez mais, por mais que eles vão passando por aquele caso. Não, eu sei que isso aqui não tem a ver comigo, né? Eu tenho que me distanciar da situação, pessoal, trabalho, até que chega um ponto do filme que ele vê que tudo aquilo que eles construíram, principalmente o personagem do David, né, no final, ali pelo final, não vou dar spoiler do que é, mas ele vê que nesse momento tudo que ele tinha de percepção e de que ele achava que ele tinha controle, sai do controle dele no final. Então, não só no final, mas também é levado, né, esse processo, você começa a entender, e essa reviravolta do filme, de um psicopata que realmente planejou tudo, inclusive até o fim dele, é muito louco isso, cara, porque você vê que você não tem como vencer um cara desse, né? Um cara que ele planejou até mesmo o fim dele, entendeu? Isso é muito legal, esse é um dos filmes, assim, de suspense, né? Barra ali, drama, que você com certeza vai ter uma percepção muito fenomenal e vai te deixar pensando por várias semanas. Seven é um dos grandes filmes aí do gênero. O próximo filme é Sin City, né? A Cidade do Pecado. E eles colocaram esse nome a mais. Esse é um filme que eu recomendo mesmo pela percepção diferenciada dele. Ele é um filme que é baseado em quadrinhos, né? Eles fizeram esse efeito de misturar imagem, até preto e branco, como se fosse
como se fossem quadrinhos. Você consegue ter essa percepção, não chega a ser aquele rotoscopia, não chega a ser algo tão assim riscado. Eu acho que ele tem um filtro, né, diferente, mas você tem essa imersão. Eu acho que esse é um dos pontos fortes. Além da história, ele tem várias histórias. Você tem a história do cara que tá procurando uma mina que ele teve lá num momento, né, e ela foi morta. Ele somente quer dar o troco nos caras por causa que mataram ela, por causa de um momento que ela entregou a ele. Então, é bem assim, as histórias são bem histórias urbanas, sabe? Bem, tipo, a Cidade do Pecado, como dizia assim, umas histórias assim, bem cabulosas mesmo. Nós temos do próprio policial, que no caso aqui quem faz é o Bruce Willis. Ele também persegue um cara que também é assassino de criança, enfim. Tem várias situações de crimes, né? Não vou me ater a elas, dessas 4 histórias aí, 3, 4 histórias que temos nesse filme. Só que todas meio que se relacionam. Por exemplo, às vezes você vê um personagem passando por fazendo a sua trama. Por exemplo, o cara que tá perseguindo os assassinos de criança. E ao mesmo tempo ele passa por uma cena onde o outro que tá procurando os assassinos passa por ele ou algo assim. Tem essas ligações, sabe? Mesmo eles vivendo histórias particulares, como se fosse a cidade mesmo, né? Que a gente tá cada um vivendo a sua vida, mas nossas vidas assim interligam de alguma forma, né? Nem que seja apenas numa passagem, num tudo bom, beleza, num com licença ou algo assim, né? E esse filme vai ter isso, mas o mais interessante, que a ideia desse vídeo é falar das experiências, né, das emoções, é a percepção de como que esse filme ele é filmado. Ele tem uma coisa totalmente diferente de outro filme, por ele ter sido feito tipo quadrinhos e essa coisa meio noir, meio obscura. Você, terminando ele, você tem uma sensação muito diferente de qualquer outro filme, sabe? Eu acho que ele mexe muito com isso. Você começa a sentir aquilo ali como uma coisa meio profunda demais, eu não sei. A sensação que eu tive é essa. Você meio que começa a ver as coisas de uma forma mais preto e branco, né? Tipo, como que o mundo é e como que o mundo às vezes se restringe a algumas coisas assim bem simplórias, que para uma pessoa pode parecer tudo, né? Às vezes o simples, que a gente acha, nossa, mas o cara fez isso só por isso, né? Tipo, mas pra ele, cara, às vezes aquilo era o propósito da vida dele. Esse mesmo cara que eu contei a história um pouco, que ele vai matar os caras que mataram essa mulher apareceu do nada na vida dele, né? Teve uma noite com ele, e pra ele isso foi importante porque ele, tipo, nunca esperava algo assim, do nada, entendeu? Eu acho que foi isso. E aí pra ele aquilo se tornou algo grandioso demais. Ele falou, meu, eu vou vingar por causa dela, tal. Você vê, é um caso isolado, mas que pra uma pessoa, às vezes, mano, o pouco que vier, como não tem nada, é muito, mano. E eu acho que isso é importante, você dar valor às pequenas coisas, né? Não que vá fazer algo tão grotesco, mas eu falo na vida. Às vezes a gente não sabe o quanto uma coisa que parece pequena pra nós, pro outro pode ser muito grande, né? Isso serve como uma coisa pra gente tomar cuidado e também serve como uma coisa pra gente respeitar aquilo que as outras pessoas buscam, né? Então, Sin City, esse é um dos grandes filmes. O próximo é um filme que eu gosto demais. Esse aqui é um filme um pouco mais diferente dessa lista que tá mais dramática aqui, né? Que é O Quinto Elemento. Eu trouxe esse filme porque esse é um filme que marcou muito a minha vida e na minha infância, principalmente. Eu lembro que eu assistia ele toda vez que passava, até gravei em videocassete, sou dessa época do videocassete. Eu assistia ele muitas e muitas vezes. Um grande filme que é O Quinto Elemento. No Quinto Elemento nós temos o Bruce Willis aí, interpretando o Corbin Dallas, né? Temos também o Chris Tucker, que tá numa atuação incrível nesse filme, muito engraçado, é um personagem muito engraçado. Esse filme ele é ficção e tem um lance de comédia também. Só que não é focado na comédia, isso que eu acho legal. Ele tem um lance cômico em todo o seu filme, mas ele não estraga o tema principal. Eu gosto de filme assim, quando o filme tem comédia, mas ele não estraga a trama principal, entendeu? Eu não sou tão fã de comédia assim, mas quando tem comédia assim que ela é bem mensurada, não tira o propósito, eu acho fenomenal. Então nesse filme, né, dirigido pelo Luc Besson, ele traz aqui uma ideia de um filme futurístico, né? Temos um ano, passou-se vários anos ali, nós estamos no futuro com os personagens com os mesmos conceitos antigos que a gente sempre teve. Então ele começa com essa percepção do fim do mundo, onde alguma coisa vai destruir esse mundo e eles têm um tempo. E eles descobrem que a única forma de conseguir evitar isso é recolhendo os 4 elementos, que são as 4 pedras, né? E mais um quinto elemento. E esse quinto elemento, ele se torna depois, né, uma mulher, que é interpretada pela Mila, né, Jovovich, que ela interpreta essa personagem Leilu, que é esse ser, né, que ao mesmo tempo é tão frágil, como eles dizem, tão frágil, tão simples,
ali e que ela é a salvadora do mundo. E graças ao Bruce Willis ele tenta, né, encontrá-la e ao mesmo tempo encontrar as pedras para conseguir salvar o mundo. Essa aqui é a premissa do filme, mas qual que é o ponto que eu quero falar desse filme que eu acho interessante? Eu acho aquela atmosfera desse filme algo que te tira um pouco do padrão, e é isso que me convence nesse filme. Você, assim, pelo menos eu me apaixonei pelo visual do filme, eu acho muito lindo tudo aquilo ali. Eu acho que ele tem encantamento também na trilha sonora, quando os personagens estão saindo, ela tá saindo lá no prédio. Eu acho toda aquela visão de um mundo muito surreal, muito legal, né? E também eu gosto muito da interpretação, principalmente do Bruce Willis nesse filme. Ele se mostra muito natural, né? Como aquele personagem dele não parece interpretado, parece muito bom, muito ele mesmo, né? Tipo, como se fosse agir com naturalidade, né? Ele é um personagem com todos os defeitos de todo mundo. Ele acabou de perder a esposa dele, que foi embora. Ele foi abandonado pela esposa. Ele meio que vai vendo as desgraças da vida dele, assim, e não espera muito dela, né? Então é muito legal. Algumas coisas eu me identifiquei muito, assim, sabe? De você ver, assim, as coisas, várias coisas dando errado e ao mesmo tempo você fala, tem que lidar com elas, não tem jeito, né? Vai passando e você vai tentando priorizar aquilo que realmente é importante, né? E nesse filme você vai ter toda essa percepção, vai ter partes marcantes, como também a parte que uma cena da ópera, onde você vai ver uma música muito bonita, né, que dá uma quebrada no filme, assim, é uma quebrada no bom sentido, né? Ele traz um outro sentimento pro filme. É muito mágico isso, e toda essa conexão do mundo que está se destruindo e que se vale a pena salvá-lo, tem essa percepção. E nós temos também o outro lado de que sim, que às vezes por algumas coisas muito importantes que é dita no filme, vale a pena salvá-lo. O Quinto Elemento é um filme que você tem que experienciar mesmo, não tem como descrever muito, mas ainda pretendo fazer um vídeo só sobre ele, para explicar os pontos aqui mais marcantes que eu considerei. Quinto Elemento. Esse é um filme que muitos consideram terror. Eu não considero ele totalmente terror. Eu acho que ele tem mais drama do que terror, né, no filme. Apesar de ser algo obscuro, tem o seu lado, assim, mais dark, né? Mas ele com certeza puxa, né, além desse lado obscuro, ele puxa também para um lado dramático dessa narrativa, que é o Entrevista com o Vampiro. Nesse nós temos novamente aqui Tom Cruise e Brad Pitt no mesmo filme. Então atuações excelentes desses personagens, né? Nós vamos ver aqui um jornalista, lá pelos anos 90, que ele vai fazer uma entrevista mesmo com um cara que afirma, um jovem, né, que afirma ser vampiro, né? Então, esse biógrafo, esse cara que vai escrever, ele não acredita naquilo, pelo menos não no começo, né? E ele começa a descrever a história, esse personagem começa a descrever a sua narrativa desde quando ele começou lá, mais de 200 anos lá, que ele se tornou vampiro. Né, ainda era outra época e o filme vai mostrar essa época antiga dele, né, lá nos anos 800, vai passando pelos anos, né, você vai ver a cidade mudando no filme, isso é muito legal, né. Ele vai mostrar como que um encontro, né, com esse outro vampiro transformou a vida dele e como que aquilo foi todo aquele processo de se tornar um vampiro, de viver, ser imortal, né, da ânsia por sangue para poder sobreviver. E de que como que o passo a passo dessa concepção de como que é a vida de um imortal. É muito louco esse filme porque ele mostra uma maneira assim de como você está vivendo de algo e depois que alguma coisa radical acontece na sua vida, como que você vive a partir daquilo, né? Com tudo que você já foi antes. Conceitos que você tem que mudar, coisas que você não faria, mas você vai ter que fazer porque há uma necessidade se você faria ou não. E muitos julgamentos de contraponto de crenças e tudo isso, né? E o que eu acho mais legal nesse filme, falando aqui do ponto principal, eu gosto muito da estética dele, a estética clássica, né? Gosto do visual das roupas, eu acho muito legal aquele cenário e aquele ar clássico dos filmes, tipo, e livros, né, como o do Bram Stoker também, que baseia-se nisso, né? Pra ter criado tudo que veio de vampiro depois, que tem esse ar clássico, cara, de época, das coisas antigas, daquele conceito de família, de nobreza, de linhagem, né? E de como que as coisas são passadas assim, sabe, de geração em geração. É muito louco. Recomendo com certeza. Entrevista com o Vampiro é um dos melhores filmes aí, com certeza. No próximo nós vamos falar agora de um filme clássico. Ele é um clássico da ficção científica aí também. E foi lançado, né, inclusive um filme mais atual dele, que é a continuação, né? Não é uma continuação até direta, eu poderia dizer.
O filme é o Blade Runner, né? Nós temos o Blade Runner clássico. E tem o novo, que é o 2049, se eu não me engano, o atual que fizeram também, que é excelente. Mas vamos falar aqui mais do antigo, né? O Blade Runner antigo, nós temos um policial que ele caça os replicantes, né? Eu acho que eles são chamados replicantes. Esses personagens, esses seres, que são tipo clones humanos, como se fosse um clone quase perfeito humano. Mas não chegam a ser humanos. Eles apenas têm quase todas as similaridades, mas tem como você saber que eles não são. E ele consegue detectar isso por via de vários testes e também lógicas, né? Então você tem esse personagem que ele é um caçador desses replicantes a todo custo. Ele realmente acredita nessa causa e é obcecado por isso. E ele começa a procurar esses seres. Ele acredita também que esses seres, além de eles serem, que lá há uma troca, né? Eles começam a se considerar obsoletos e todos eles devem ser extintos. Nessa caça ele acaba encontrando, né, uma replicante também. E ele acaba gostando dela, cara. Ele acaba tendo sentimentos por essa personagem. Isso é um dos pontos do filme, tá? Mas tem muitos outros. E ali ele começa a ter um conceito totalmente diferente daquilo. Eu acho essa parte muito interessante porque ela acontece meio que sem forçação de barra, cara. Você vê que realmente houve uma ligação entre o que está acontecendo e é muito, muito legal mesmo você ver que você também começa a questionar muita coisa que a gente acredita, que os outros falam sobre os outros. E quando você realmente conhece aquilo, você vê que não é bem assim. Que era apenas uma ignorância própria sua, né? Que você não conhecia aquilo e você já jogou como se fosse. E que muitas vezes quem realmente é o verdadeiro vilão pode ser nós mesmos e não aquilo que a gente ataca. Ele tem isso, inclusive nas batalhas finais lá. Há toda uma filosofia, todo um conceito onde o próprio vilão faz ele questionar vários pontos, né? Sobre a existência, sobre o que é vida, sobre o que é real ou não, sobre o que a gente pode considerar como humano ou não também. Isso é muito legal. Esse filme com certeza é um dos mais marcantes aí que eu recomendo, com certeza os dois, inclusive o antigo, e se possível assistam o novo também, que ele vai trazer um ar de sensibilidade sobre muitas coisas da vida, Blade Runner. E no último aqui, para encerrar, eu vou trazer um anime, né, um filme anime, que é A Viagem de Chihiro. Esse é um filme excepcional, um filme fora do comum, ganhou vários prêmios inclusive, eu acho que ele merecia até mais, né, que conta a história dessa garotinha Chihiro, que ela está indo com os pais dela, até que chegam num túnel, e nesse túnel, quando eles entram, eles vão para um mundo totalmente diferente do que eles estão. É como se eles entrassem numa outra dimensão, onde há deuses, há várias coisas culturais nesse filme. E o legal é que todo o filme vai ter uma mensagem sobre alguma coisa que a gente tem, alguma coisa que a gente vive, ou escolhas, ou até mesmo conceitos. Ele vai falar de gula, vai falar de ambição, como é o caso que é mostrado ali com os pais dela, começa a consumir um monte de coisa e sem pensar em mais nada, né? Eles começam a se perder naquela coisa insana. Nós vamos falar também sobre o conceito de dinheiro, de riqueza, de como que as pessoas se perdem por uma riqueza que às vezes elas nem precisam, né? E que a simplicidade de alguém que não vê valor naquilo pode incomodar muita gente, porque as pessoas acreditam que possam controlar ela com os bens que elas têm, né? Além desse contexto, a gente vai ter um contexto que fala também sobre sentimento, sobre amor. Nós vamos ter contexto sobre amor real, né? Na verdade, ele fala sobre isso, sobre consideração, sobre realmente você ver valor da vida. Esse filme ele vai ter várias simbologias em vários pontos. Eu preciso ali falar isso de um vídeo separado sobre ele para poder elencar aqui os pontos que ele tem. Mas numa visão geral, que é o que eu quero passar nesse vídeo, né, sobre a emoção que ele passa, é exatamente essa da percepção de tudo que está à sua volta. E às vezes também do silêncio. Tem uma cena muito marcante que é a cena do trem, que ela está indo, né, para encontrar lá a irmã da bruxa, né, que tem no filme, e ela está no trem com esse ser que era um dos seres ali que trouxe recursos, trouxe dinheiro para todo mundo lá na cena inicial, e depois esse ser foi esvaziando quando viu que ela não via valor naquilo, né, e eles dois se complementam na companhia nesse trem. E é uma cena marcante. Eu acho o mais bonito dessa cena o silêncio, cara. É uma coisa que vocês precisam ver para entender, né, quem não assistiu ainda, que é aquele silêncio de você, do deslocamento. Muita coisa ali faz, pelo menos pra mim, eu fiquei pensando em muita coisa que eu vi sobre o filme, muita coisa sobre a vida nesse momento de silêncio.
nesse momento que eles estão nesse passeio. Então vocês precisam ver para sentir, né, essa emoção que está nesse frame, né? Todo esse filme tem esse contexto mágico até a sua conclusão. Você vai passar por diversos pontos onde que, se você tiver um olharzinho um pouquinho mais atento, você consegue perceber o que está querendo dizer aquela cena. A Viagem de Chihiro é um dos filmes mais marcantes, assim, com certeza, nesse contexto, nesse conceito. Ele é ótimo para crianças assistirem também, tanto adulto quanto crianças vão com certeza extrair muito dele e curtir bastante A Viagem de Chihiro. Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou longo, eu sei, a minha intenção aqui não vai ser ficar distribuindo muito. Às vezes eu vou fazer esses vídeos assim mais longos com vários filmes. Vai sair mais uma lista aí, eu vou fazer, mas já estou preparando mais um vídeo falando de mais 20 filmes aí ou mais, né? 20 filmes marcantes para vocês conhecerem. Também nessa mesma pegada aqui, descrevendo os pontos mais emocionantes do filme. Eu não foco nesse canal na parte técnica, eu acho que vocês já perceberam isso, é um pouco diferente de outros filmes. Eu não fico falando da direção, de ângulo, de não sei o que. Eu fico falando mais do que o filme me transmite, qual que é a emoção que o filme transmite, ou alguma cena marcante dele que me passa alguma mensagem assim, ou algum sentimento. Acho que isso que é o focado. Eu acho que a ideia do filme é essa, né? Fazer você sentir algo, lembrar de algo. Então, já tem muitos canais falando sobre parte técnica, canais muito melhores que o meu nesse quesito, que falam com muita propriedade, né? Então não há necessidade de ter mais um desse. Eu acredito que o meu tenha que focar numa outra área, que é essa área que eu gosto também mais de falar, que é do que o filme nos passa, beleza? Então comentem aí se algum desses filmes vocês viram, se vocês já assistiram algum filme, o que vocês sentiram também com esses filmes, com algum dessas listas, se conheciam todos, se vão assistir. Podem postar a lista de vocês com os 20, que eu iria adorar também ver, porque assim eu posso conhecer filmes ali, ou até ver filmes que eu não tinha visto e ir atrás para assistir também. Inscreva-se para você não perder os próximos vídeos também, com listas ótimas. Eu vou começar a trazer filmes cult também, filmes mais alternativos assim, que você não encontra aí no mainstream, né? Você só realmente procurando pelo nome certinho para trazer filmes assim. Então aqui você vai conseguir acesso a esses filmes que eu vou te passar as dicas, né, para você encontrar, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostar, curta e comenta aí que eu vou querer ler. Obrigado a todos, nos vemos na próxima. Adiós!